Abril 7, lendo a história de Deus. 1 Samuel 21. Davi vai para Nobe. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: "Por que você está sozinho? Ninguém veio com você?" Davi respondeu: "O rei me encarregou de uma missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo em certo lugar. Agora, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver." O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: "Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-lo." Davi respondeu: "Certamente que não, pois é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje." Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além dos pães da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído pelo pão quente do dia. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo os seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada aqui?" "Não trouxe a minha espada nem nenhuma outra arma, pois o rei exigiu urgência." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a para você, pois não há outra espada aqui, exceto esta." Davi disse: "Não poderia haver outra melhor. Dê-me essa espada." Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os servos de Aquis lhes disseram: "Não é este Davi, o rei da terra? Não é aquele acerca de quem cantavam nas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares?" Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco enquanto esteve com eles. Agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: "Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam mais este para fazer loucuras na minha presença? O que ele veio fazer no meu palácio?" 1 Samuel 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim, tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Posso deixar o meu pai e a minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo?" Davi deixou-os com o rei de Moabe, e lá ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: "Não fique na fortaleza, vá para Judá." Então, Davi foi para a floresta de Herete. Saul mata os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo de uma tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. Ele lhes disse: "Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando o meu filho faz acordo com o filho de Jessé.
Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem avisa que o meu filho incitou o meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família do seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Sim, meu senhor, ele respondeu. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal contra Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado na sua casa? Será que foi esta a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Certamente que não, que o rei não acuse a mim, o teu servo, nem a nenhum da família do meu pai, pois o teu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família do seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Cerquem e matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram-se a erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Aproxime-se e mate os sacerdotes. Então ele os matou. Naquele dia, matou 85 homens que vestiam um colete sacerdotal de linho. Além disso, Saul mandou matar à espada os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, um filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então, Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Você estará a salvo comigo. 1 Samuel 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e ele respondeu: Levante-se e vá à cidade de Keila, pois entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos rebanhos deles, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Quando Saul soube que Davi tinha ido a Keila, disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade com portas e trancas. Então Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Será que Saul virá conforme o teu servo ouviu?
Ó Senhor, Deus de Israel, responde por favor ao teu servo. O Senhor lhe disse: Ele virá. Davi perguntou novamente: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram Saul de que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse. O meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até o meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Então, Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zefueus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo nas tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então, irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. Eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e os seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e os soldados dele saíram e começaram a buscar. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro, Davi e os seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e as tropas dele estavam cercando Davi e os seus soldados para capturá-los, o mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então, Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso, chamam este lugar de Salá Amalecote. Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. 1 Samuel 24. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e dos seus homens, perto dos rochedos de Cabras Monteses. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Estes lhes disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então, Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul e disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então, Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se e, prostrado, com o rosto em terra, disse: Porque o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal. Hoje o rei pôde ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna.
Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende que não há nada nas minhas mãos que indique que eu seja culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a minha mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? Então chorou em alta voz. Você é mais justo que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que tem me feito. O Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quando é que um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer mal? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado nas suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família do meu pai. Então, Davi fez esse juramento a Saul. Este voltou para casa, mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.